Muito bem, senhores. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Um Louco Cheio de Lúcidos Intervalos. Eu sou Evandro Santana e hoje nós estamos dando continuidade, quase no final do livro. Estamos na terceira parte, passando pelos capítulos 3 e 4 do Poder e a Glória. Vamos lá. Hoje eu queria trazer um elemento novo para a obra. Nesta altura do capítulo 3 e 4 da terceira parte, o padre da aguardente ele foi socorrer o moribundo por uma armadilha colocado pelo mestiço, e ali este moribundo é o americano. Então seus algozes esperam o padre a fazer as exéquias, do moribundo, para depois entrar em cena. E depois que o moribundo morre, o tenente aparece. Este capítulo 3 tem uma particularidade que é a ênfase no tenente. O tenente ele vai fazer o interrogatório porque ele está indignado com o padre, e uma das perguntas dele central é o porquê ele não fugiu como todos os outros padres. Notem que o elemento que eu quero trazer aqui é um símbolo da tempestade. No momento em que o tenente está indignado ali, porque tudo que o padre fala, o tenente toma como ofensa, no exato momento em que começa o interrogatório, o céu é nublado, há uma ventania e uma chuva grossa de torar, Essa simbologia da tempestade, ela é uma referência, uma analogia com a condição do estado interior do tenente. O tenente ele está passando por um processo interno de tormenta. A tempestade, ela tem o símbolo de transformação, de purificação, amadurecimento espiritual e confronto com o medo. Esses são os símbolos que me interessam aqui neste capítulo. Tem o de destruição e outros, mas não cabe aqui no presente momento. Para vocês perceberem esta analogia com o estado interior do tenente, eu proponho aos senhores a assistirem a peça teatral cinematografada do A Tempestade, do Shakespeare. Essa peça, A Tempestade, ela está dentro da classificação da comédia romântica do modo mimético elevado. Lembrando que a trama dentro da literatura de padrão mimético elevado é a trama na qual a personagem principal ela é dirigida a um estado elevado de sua personalidade de uma forma bem superior ao comum dos homens. Olhe lá nesta literatura de comédia idílica em que a personagem de Próspero, saindo da sociedade, vai se alojar numa ilha para preparar a sua vingança, e nesse exato momento que ele está preparando a sua vingança, também há um processo de transformação e amadurecimento espiritual do Próspero. Personagem da peça de teatro de Shakespeare. Se por um outro lado vocês quiserem ver
e perceber essa simbologia da tempestade de transformação também, assistam a temporada 5 do episódio 8 da série Chame a Parteira. Nesta série, ali, nós já temos um exemplo do que seria uma comédia romântica no estilo mimético baixo, em que a trama se dá numa perspectiva mais comum das experiências humanas. Lembrando que nesta classificação do romance nós temos os romances novels, em que no romance novels não há herói. Como a nossa comédia irônica, onde o herói é medíocre ou não há uma inexistência no herói, aqui na Chame a Parteira nós temos não há uma personagem heróica, mas todas as personagens ali passam por um processo de transformação interior. E, de certa forma, esse processo de transformação interior é um elemento tempestivo que também tem uma relação com a realidade da tempestade exteriormente falando. Assistam esse episódio e os senhores não irão se arrepender. Pois bem, então nesse confronto em que o tenente está ali degladiando com o padre está tranquilo, o tenente é que está brigando sozinho, tanto que depois que ele questiona, argui o padre, fica incomodado e o padre tranquilo, está havendo tempestade. Quando o tenente cessa de perguntar e entra o padre, nós temos a tempestade indo embora e o dia ensolarado penetrando na tenda. E aí, meus caros, aqui nós temos uma outra realidade. O dia ensolarado, a tempestade passada, agora dá lugar a um dia ensolarado e tranquilo. E aí nós temos uma analogia ao estado interior do padre da aguardente. E o mais interessante que neste capítulo 3, da parte 3, o padre faz uma confissão. Ele confessa para o tenente que ele ficou nessa condição de fugitivo por orgulho, que ele fez suas próprias leis, mas que careceu de caridade. E no momento em que finaliza o capítulo, eles indo embora para a prisão, ele pede para faz um último pedido, porque de certa forma o tenente se compadece desse padre. Ao se compadecer deste padre, o tenente oferece ele um último pedido e ele fala que só quer uma confissão. E ele responde, mas como assim? Nós não temos padres mais no México. E o padre José serve. Para relembrá-los, o padre José é aquele que recebeu o golpe de misericórdia do Estado, que é casar e ter filhos para não ser fuzilado. E o padre José, com a sua última oportunidade de redimir-se perante a sua covardia, ele nega. Mas aqui eu ponho uma questão. Lembrando que o padre José ele está nessa condição de mandado pela mulher e é ridicularizado pela sociedade, principalmente pelas crianças. E a questão que eu coloco aqui é a seguinte. Eu sou católico, tá? Acredito na confissão. E esse padre, de certa forma, quando ele passa o último dia na cadeia, pois no dia seguinte ele será fuzilado, cena que nós vamos ver no último capítulo da parte 4,
Ele tenta fazer o ato de contrição na última noite na cadeia e nada vem, nada soa, tudo soa falso. Mas a verdade é que na noite, no dia anterior, ele fez toda a confissão para o policial. Embora o policial não seja um sacerdote, o que não importa, o que importa é a sinceridade de coração. E o padre faz essa confissão. E aí eu faço uma provocação aos senhores. Quantas vezes vamos ao confessionário com palavras aos ventos, falar, sem nenhum pingo de arrependimento? Não estou aqui negando da importância da confissão a um padre, a um sacerdote. O que eu estou questionando, como o próprio livro de uma forma muito sutil provoca, é esta confissão muitas vezes vazia, onde depositamos toda a responsabilidade no poder de um sacerdote, sem arrependimento sincero no coração. É claro que espiritualmente essa confissão não vale. Mas nem todo mundo tem essa graça. Mas este padre teve. No momento em que ele foi capturado, o sol adentrou a sua tenda e ele pôde confessar com toda a sinceridade de coração e de arrependimento, avaliando a si mesmo pela parte superior de sua consciência numa verticalidade com Deus, os seus impropérios, os seus infortúnios, as suas más escolhas. E ele faz isso com profunda sinceridade. Embora esses casos raros aconteçam, percebem aqui que sim, pode haver um verdadeiro arrependimento, claro, como elemento da graça santificante na transformação de um ser. Então, por que não colocarmos aqui o símbolo do bom ladrão neste padre? Um homem que passou uma vida inteira errada, fazendo escolhas erradas, e na hora que o bicho pegou, houve o arrependimento perfeito. Pois como ele mesmo diz no capítulo 4 da terceira parte, o que importa na realidade é ser santo. Fica aqui uma reflexão para os senhores. Espero que os senhores estejam empolgados com a leitura, porque eu estou. E até o próximo, último vídeo do Poder e a Glória, onde nós vamos ver o desfecho final do nosso Padre da Aguardente. Que Deus abençoe a todos.